Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Telmo, eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério de Marília, e na Central de Garça. Meu nome é Miralva, sou casada com o Telmo e faço parte da mesma igreja. A paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Efésios 4:1. A nossa verdade prática, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nossa leitura bíblica se acha na carta aos Efésios, no capítulo 4, de 1 a 4. E na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 9 a 12. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Muito bem. Na nossa introdução, Paulo concluiu a sua oração. Nós vimos isso nas aulas passadas. Agora ele vai entrar num assunto que é a unidade dos crentes, a unidade da igreja. Vamos estudar as virtudes fundamentais para os crentes: humildade, mansidão e longanimidade. Estas virtudes fazem a igreja viver em unidade, conforme a vontade da palavra de Deus. Onde tem humildade, mansidão, longanimidade, aí impera a vontade de Deus. No nosso primeiro tópico, para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude extremamente importante. A humildade fortalece a comunhão entre os irmãos. E o que se espera é que os crentes sejam humildes perante Deus e humildes uns perante os outros. Nós não somos diferentes em nenhum dos irmãos da igreja. Primeiro item, o modo digno de viver cristão. Nesta seção da carta, Paulo vai nos falar sobre o andar do cristão, sobre a sua conduta geral. O que Paulo pede é que os crentes andem de forma digna da nossa vocação. A nossa conduta deve ser ilibada. Nós temos que ser exemplo para esse mundo, de acordo com o que se espera de um membro da igreja. Nós esperamos que um membro da igreja tenha uma conduta sem nada contra. Um membro do corpo de Cristo. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Isso quer dizer que nós devemos andar com unidade perante Deus, porque nós somos um corpo. Não dá para você separar uma parte do corpo, uma para um lado, outra para o outro lado. Isso não existe, não dá para fazer isso. Com unidade perante os irmãos da fé. O apóstolo nos mostra 3 virtudes essenciais para a igreja: humildade, mansidão e longanimidade. Exatamente. Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém. Amém. Só no amor incondicional de Deus também que a gente pode suportar um ao outro. Exatamente. O item 2, vamos falar um pouquinho sobre a humildade. Para os povos pagãos, não só daquele tempo, hoje também,
A humildade parece ser um sinal de fraqueza, uma falta de amor próprio, uma fraqueza de caráter. Se a pessoa é humilde, é porque ele é fraco. Em Cristo podemos ver a verdadeira humildade, essa virtude que o Senhor nos concede. Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Cristo se aniquilou a si mesmo. E eu gosto muito quando eu vejo Cristo perante o túmulo de Lázaro dizer: Pai, eu sei que o Senhor sempre me atende. Ele sendo Deus, ele não quis passar à frente de Deus. Filipenses 2, do 6 ao 8. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja a humildade de Cristo. Ele é Deus, mas ele se humilhou, ele teve humildade para ser obediente ao Pai e ir até o fim. Podemos ver na última ceia com os discípulos, ou na primeira ceia, que eu considero como a primeira ceia da igreja, né? No Evangelho de João. Jesus Cristo nos deu exemplo, fez-se servo e como servo lavou os pés dos discípulos. Quem lavava os pés era o servo mais baixo da casa. Parece que só tinha essa utilidade. E Jesus se fez servo perante nós. João 13, do 13 ao 15. Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou mestre, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu tenho um exemplo aqui na escola dominical, que eu levei o pé cheio de carvão e perguntei: quem quer lavar meu pé? Eu levei uma bacia com água. 2 pessoas levantaram a mão, porque eu tinha combinado: vocês não levantem a mão. Não se trata de uma humildade por aparência, mas uma humildade verdadeira. Não é a falsa modéstia. A falsa modéstia pode enganar a mim, a você, mas não engana Deus. Exatamente. Era assim a maior parte dos fariseus. Não eram todos os fariseus que tinham a falsa modéstia, mas a maior parte tinha. Agiam por falsa modéstia e o que faziam era para ser visto. Chegavam nas esquinas e oravam em voz alta, davam esmolas e chamavam a atenção. A verdadeira humildade é capaz de reconhecer o valor do outro. Eu reconheço o valor das pessoas. Não importa o que ele faz na igreja nem na empresa, ele é tão importante quanto eu. Reconhece a importância de cada um. Porque você pode falar: mas o pé fica o tempo todo com o corpo em cima. Pois é, essa é a função dele. Não compara consigo mesmo por se achar melhor. Quem é humilde não fica se comparando com os mais humildes, né? Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém, Miravinha. A verdadeira humildade. Jesus nos diz que a pessoa humilde expressa a modéstia. Paulo diz o mesmo nessa carta: o humilde sempre é modesto. A humildade está no ponto contrário ao orgulho e à arrogância. Eu não sou melhor, eu preciso aprender mais, preciso melhorar. Tem uma expressão muito interessante que é esta: você sabe com quem você está falando? Falta de modéstia, né? Isso, ou então a pessoa usa expressões que dão falsa modéstia. Eu sou tão simplesinho, né? Uma pessoa humilde sempre procura o bem da sua comunidade, mais que o seu próprio bem. Isso é que é ser humilde. Não tem egoísmo. Jesus se fez servo, sendo Deus, buscou o bem dos seus discípulos. Antes de eu encontrar esse Jesus, Thelma, eu era bem egoísta. Eu não era modesta. Amém. Agora eu procuro ser. Eu também, Miravinha. Faço o possível. Mas também. Antes eu não era, confesso. Amém. A verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos. Assim, o humilde promove a unidade do corpo de Cristo. Devemos ter sempre em vista que quem nos dá essas virtudes
É o Espírito Santo, que nos mostra que sem Deus nós nada somos. Pelo Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos faz humildes. Porque Ele nos molda, né? Ele nos molda. Se a gente deixar, Ele vai nos nos moldando. moldando. Efésios 3,16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém. Temos que deixar Deus fazer a obra no Amém. nosso interior, na nossa vida. Deixar Exatamente. ser moldado. Exatamente. Não dá para ter a verdadeira humildade, essa só pode vir através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é muito difícil, quase impossível o crente ser humilde. Ainda mais quando ele tem uma função na igreja, que aparece. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando você está no espírito, a tentação da carne, você não executa. O tópico 2, para ver unidade é preciso o que, Maravinha? Mansidão. Meu Deus. Isso me lembra uma história. Eu sei. Quando eu estava em Curitiba, fazia parte da Igreja Assembleia de Deus lá, há mais de 25 anos atrás. Né? Bem mais. Bem mais. Eu estava começando ainda a entender o que era o Evangelho e tal. E aí um dia um pastor amigo nosso foi dar uma palavra no círculo de oração. A igreja cheia de irmãs. E ele pega e diz assim, ele foi falar sobre mansidão. E ele pega e fala assim, a irmã Miralva é um exemplo de mansidão. Quando ele falou isso, eu queria um buraco para me esconder, porque eu não tinha nada de mansidão. E aquele irmão me conhecia muito bem, porque ele era nosso amigo. Ele frequentava a nossa casa e ele falou aquilo com certeza para que eu me corrigisse. E naquele dia eu disse, eu vou querer ser essa pessoa que ele citou. O pastor Eliseu, o pastor Dico, trabalhamos com ele há alguns anos. Antônio Eliseu dos Passos. Amém. O crente que tem mansidão é o que tem capacidade de gerir os conflitos. Conflitos sempre vão existir, meus irmãos. O crente com mansidão vai ajudar a resolver conflitos na sua casa, no seu trabalho, na igreja local. Primeiro item, a mansidão, um fruto do Espírito. Mansidão significa você ter ternura e gentileza para com o próximo. Ter mansidão não é você explodir, né? 2 Timóteo 2, 24 e 25. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dá arrependimento para conhecerem a verdade. Quando antigamente nós tínhamos uma expressão que você começava a pregar, a pessoa não aceitava, a pessoa ia ficando nervosa e você ia aumentando o seu tom de pregação. Isso não é mansidão. A mansidão é um dos frutos do Espírito, a mansidão deriva da humildade. Se você é humilde, com certeza você vai ser manso. É difícil de se ter mansidão em alguns instantes, principalmente quando pisam no calo da gente. Mansidão indica moderação nas ações que fazemos. Mesmo nos momentos de maior tensão em nossas vidas, devemos ter moderação e mansidão. Nós falamos sobre mansidão, Thelma, mas se você não tiver mansidão, você não consegue ser submisso a ninguém. Exatamente. Às vezes até parece impossível ter mansidão. Algumas situações a gente não quer, é como eu digo para os casais, quando a pessoa faz uma coisa muito errada, o esposo ou a esposa, ele não quer dar bronca, ele quer matar o cônjuge. Mansidão também é não ter precipitação no que fazemos. A raiva, a ira é um péssimo conselheiro. Este é o dito popular que nós deveríamos ter cuidado para não decidir na hora da raiva. É o conte até 10. Eu digo, conte um pouco mais. Mansidão faz parte do caráter de Cristo. Cristo mesmo, mansidão, nos ensinou. É necessário ser manso e humilde. Mateus 11, 29.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O item 2, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi um grande exemplo de mansidão. A palavra de Deus nos informa isso. Mesmo assim, ele feriu a pedra. Mesmo sendo acossado... Ele quebrou a tábua dos 10. Exatamente. Moisés, mesmo sendo acossado pelos seus irmãos, ele não reagiu com violência. No caso dos irmãos que falaram mal dele, ele não reagiu com violência. Moisés teve muita moderação com o povo. 2,5 milhões de pessoas ele tinha que levar até a terra prometida. Jesus Cristo é outro exemplo de mansidão, mesmo sendo julgado e condenado injustamente, mesmo sendo flagelado e caluniado, Jesus não abriu a sua boca para falar contra os seus acusadores. Mesmo Jesus sendo torturado pelos soldados, ele não abriu a sua boca. Esse é a mansidão. Marcos 15, 4 e 5. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ele viu que ele tinha um homem manso, porque ele podia ter reagido, pulado, feito qualquer coisa, chamado os anjos, mas ele agiu com mansidão. Assim, nós temos exemplos de mansidão diante de situações muito difíceis. Eu sei que não é fácil ser manso, mas temos que praticar essa mansidão. Tem uma maneira, sabe qual é? Lendo a palavra de Deus, Amém. Meditando na palavra de Deus e aplicando, porque Amém. Na palavra de Deus nós temos lá os frutos do Espírito, Amém. E a mansidão é um deles. Exatamente. Item 3, a verdadeira mansidão. Pessoas que têm mansidão, que cultivam a mansidão, são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam aos maus tratos recebidos, não se apressam a emitir um juízo, porque acontece alguma coisa, você já vai condenando ou absolvendo. Não se apresse a fazer isso. Romanos 12, 17 a 19. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Amém, é isso aí. Não temos que nos vingar. Não. Quando eu não conhecia esse Jesus, alguém fizesse alguma coisa para mim, eu dizia: vai pagar. Eu dizia outra coisa: vou dar o troco. Mas Deus me libertou. A mim também, pela misericórdia de Deus. As pessoas não cedem às provocações a que são submetidos, não têm espaços para ressentimentos. Essa virtude de mansidão não deve ser confundida com fraqueza. Não é fraqueza em nenhum aspecto, embora a sociedade algumas vezes veja assim. Também não é inferioridade. É mais difícil ter mansidão do que reagir sem controle emocional. Reagir sem controle emocional é fácil, difícil é ter mansidão. Assim, a mansidão é uma forma de submissão a Deus, uma submissão à palavra de Deus. Tiago 1, 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia, a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Amém. Só com a palavra de Deus. Amém. Que faz o quê? Lava a nossa vida. Amém. Limpa, transforma. Amém. Só a palavra de Deus e o seu Espírito Santo. Mansidão é a presença do Espírito Santo, nos dando as condições para sermos mansos e humildes, nos proporcionando domínio próprio. Domínio próprio é fácil. Mansidão pressupõe conciliação. Quem promove a conciliação e atua contra a discussão é uma demonstração na prática de quem possui a mansidão, pois possui uma conduta equilibrada, mesmo diante de situações controversas. Quem tem mansidão transmite a ideia de
pacificação, possui uma forma harmoniosa de administrar os conflitos, sempre está procurando a conciliação. Tem duas pessoas brigando, ele vai lá e tenta conciliar. A mansidão é perdoadora e não é vingativa. Todos os crentes deveriam ter essa mansidão, deveriam desenvolver essa virtude, este fruto do Espírito. Se nós todos tivéssemos mansidão, não havia mais conflitos em nossas igrejas, em nossas famílias, nas nossas empresas. O espírito de conflito desapareceria. Em lugar do espírito faccioso, teremos um espírito manso e conciliador. Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre os problemas da igreja de Corinto, pede que haja mansidão. Lá tinha pessoas discutindo. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Amém. É isso que Deus espera de nós, um único pensamento, uma única direção. No tópico 3, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Perdão é algo difícil, Miralvinha. Uma coisa está ligada com a outra, né? Está ligada com a outra. Qual é o nosso principal problema nos cursos que ministramos? É o perdão. A virtude da longanimidade nos capacita o crente a ser tolerante, principalmente com os erros alheios. Não é fácil perdoar, meus irmãos, mas precisa, principalmente quando a ofensa é muito grande. Mas só com a intervenção do Espírito Santo podemos perdoar. Pois precisamos liberar o perdão aos ofensores. Porque o perdão, Théo, ele faz mal para você que não perdoa. Exatamente. Não é para o outro. A falta de perdão faz mal para nós. É. Quem não perdoa é Sofre. ele. É como se ele tomasse um copo de veneno esperando que o seu opressor morresse. Sofre todos os dias. Todos Enquanto os dias. não perdoar, não vai ser feliz. Exatamente. O item 1, longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade significa ter várias qualidades, inclui paciência, tolerância, constância. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Longanimidade é um aspecto do fruto do Espírito, que é desenvolvido no crente pelo Espírito Santo. Lê para nós. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A longanimidade é a virtude de tolerar com paciência a má conduta dos outros. Paulo diz aos Coríntios que não devem tentar resolver suas diferenças com os irmãos. Isso não quer dizer que você não possa ir à justiça, porém deve evitar. A Bíblia nos ensina a sermos pacientes. Assim poderemos suportar as falhas uns dos outros e até as nossas próprias falhas. Poderemos também suportar as adversidades. Isto é paciência. Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Amém. Deus é longânimo e não se irrita com facilidade. Nós devemos pensar bem antes de perder a paciência. É isto que Deus nos ensina. Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém. Deus ele é tardio em irar-se. Para se ter paciência, devemos também ter amor. Ele falou, sede meus imitadores. Amém. Como eu sou de Cristo. Paulo falou isso. O amor é o princípio dos relacionamentos. Se você tem amor, você tem paciência, mansidão, longanimidade. Devemos derramar amor em todos e em todas as situações. Olha para o capítulo 13
1 Coríntios, vamos ver alguns versículos. 1 Coríntios 13, de 4 a 8. O amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes. Amém. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Então, o amor tudo suporta. Tudo crê, Tudo crê. tudo sofre. E nos dias de hoje, ninguém quer suportar mais nada. Nada. Principalmente Nossa. os casais. Não quer suportar um ao outro. Exatamente. Nós trabalhamos com casais. Puxa vida. Qualquer coisinha. Que amor é esse? Exatamente. Se a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta. Amém. Eu estou com você há 48 anos casado, há 49 anos que eu namoro com você. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor com seu amor. O item 2, suportando uns aos outros. Durante a nossa vida teremos situações de hostilidade e conflito. É normal, viu, gente? Mesmo dentro das igrejas, sempre haverá algum tipo de conflito. É só olhar para Sintique e Evódia. Evódia. É. Nesses momentos de conflito, nós devemos nos suportar uns aos outros. Isso quer dizer que teremos de enfrentar alguns excessos cometidos em nosso meio. Às vezes, serão situações extremamente difíceis de resolver. Só assim poderemos viver em paz uns com os outros. Passando um pouquinho, deixa o Espírito Santo atuar, né? Porque, às vezes, a ira dura 5 minutos. Exatamente, é o tempo que dura a ira. ira. Se tiver paciência para esperar. Amém. Teremos de suportar as provocações de alguns irmãos ou de algumas pessoas no serviço ou da família. Isto é muito difícil. Às vezes, temos de tomar decisões. Teremos de carregar o nosso fardo. Eu dirigi empresas, várias vezes eu tive que tomar atitudes que não eram contra mim, mas eu tinha que fazer porque a parte profissional. Como diria meu avô, é melhor você fazer um péssimo acordo do que uma ótima demanda. Melhor um péssimo acordo que um ótimo processo. O perdão, item 3, o perdão como premissa do amor. Deus é amor. O mandamento de Cristo é o amor. O amor é fruto do Espírito. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você não ama, você não conhece a Deus. Não conhece o amor de Deus, não você conhece não a ama Deus. o teu irmão que você vê, como vai amar a Deus? Que você né? não vê. Não vê. Porque Deus é Espírito. Amém. Então eu tenho de amar, de ter amor para com todos. Se eu amo, então eu perdoo a quem me agravou. Não é fácil perdoar. Se o Espírito Santo não estiver em nós, é muito mais difícil. Vamos olhar para o amor ao próximo. Se eu errei para com o meu irmão voluntariamente ou sem perceber, eu espero que ele me perdoe. Por isso que eu falo, me perdoe, irmão, foi sem querer. Mas se meu irmão errou contra mim da mesma forma, então eu também tenho que perdoar. Sim, claro. E ele nem precisa pedir perdão. Ele nem precisa pedir, mas está doendo muito. Este é o principal argumento que é usado. Você não sabe a dor que isso me provocou. Olha para Cristo. Foi morto sem ter pecado nenhum. Nós deveríamos perdoar a todos e a tudo. O perdão é um bálsamo Amém. para o nosso espírito, para a nossa alma. Mas não é fácil e perdoar. até para o nosso corpo, porque Amém. Se você não perdoa, fica até doente. Fica doente, claro. Perdoar não é fácil, mas é o que devíamos fazer. Perdoar e ser perdoado terá de ser o nosso estilo de vida entre os crentes. Deveria ser, né? Assim se acabariam as disputas na igreja. Seria tão bom, né? Conclusão. Paulo está convidando os crentes a terem um viver digno, em uma perfeita unidade. Nós somos um corpo. Meu braço depende da cabeça, que depende dos pés. Para isso, algumas virtudes são essenciais. Humildade, mansidão, longanimidade.
Se a igreja tiver isso, não tem conflitos. Quando os crentes vivem essas virtudes, não temos problemas na igreja. O nome de Jesus Cristo é glorificado. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém. Temos que mostrar, temos que transparecer isso, Amém. deixar todos perceberem a mudança que Cristo fez na sua vida. Exatamente. Né? Se você não tem humildade, não tem transparência, vamos orar, não tem longanimidade, é difícil servir a Deus e suportar os irmãos. Amém. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui presente conosco. Te agradecemos, Espírito Santo, pela preparação da aula, por podermos ministrar essa aula. Pai, eu te agradeço pelas vezes que eu perdoei, pelas vezes que eu fui perdoado. Te agradeço, Pai, pelas vezes que as pessoas tiveram mansidão comigo. Pai, perdoa-me as vezes que eu não tive mansidão, que eu não tive paciência, Pai. Me perdoa, Pai. Agora abençoa, Pai, que aqueles que vão assistir essa lição possam entender qual é o perfeito amor de Deus. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, por mais essa oportunidade e pela tua misericórdia em nossas vidas. Amém. Eu te agradeço. E você que está assistindo, que a palavra de Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém.